Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos às nossas primeiras aulas de ciências. Eu sou a professora Maria Beatriz e estamos vendo a primeira e a segunda aula para o oitavo A e para o oitavo B. Então, a habilidade que nós vamos trabalhar nessas aulas é identificar e descrever o mecanismo natural do efeito estufa e seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida na Terra. Então, antes de nós falarmos do efeito estufa, nós precisamos falar do ar. O que é o ar? Quais as suas características e propriedades? Então, é possível perceber o ar que nos rodeia observando quando ele é colocado em movimento, ao ficar diante de um ventilador ligado ou ao nos movimentarmos por ele, ao andar de bicicleta, por exemplo. O ar atmosférico, composto de gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico, ozônio e vapor de água, não apresenta cheiro, não apresenta cor, não apresenta gosto, e a variação em alguma dessas características pode indicar que ele esteja poluído. Esse tipo de observação direta sobre o ar e seu movimento permitiu a evolução da navegação marítima e a geração da energia eólica, uma forma de energia renovável que não emite gases relacionados à poluição. Em ciências, além das observações indiretas dos fenômenos, também são descritas suas propriedades e características. Então, nós vamos ver a seguir algumas dessas características do ar. A primeira delas é que o ar tem massa. Como a bola de vôlei ou de futebol, uma bomba de ar e uma balança de precisão, é possível observar que o ar apresenta massa. Ao medir a massa de uma bola murcha, que não salta a ser jogada no solo, identifica-se uma massa. Após enchê-la com o auxílio de uma bomba de ar e realizar uma nova medição, observa-se que a massa medida agora é maior do que a anterior. Com esse experimento simples, nós podemos concluir que o ar tem massa, assim como na imagem que eu coloquei aqui embaixo, tá? Você tem duas bexigas cheias de ar na primeira imagem, as duas têm a mesma massa, estão pesando a mesma quantidade. No cabide do lado, já não acontece isso. Uma das bexigas estourou, o ar saiu, e a bexiga que ficou, com o ar dentro, ela está com mais massa, está mais pesada. Uma outra propriedade do ar é que ele ocupa espaço. Então, com uma experiência simples, é possível observar que o ar tem volume, ou seja, ocupa espaço. Ao se fechar uma seringa com o dedo e empurrar o êmbolo, será possível perceber que ele não irá até o final. O ar comprimido, aprisionado na seringa, impede que o êmbolo chegue até a outra extremidade. Em outra demonstração, é possível concluir também que o espaço ocupado pelo ar varia de acordo com a forma do recipiente. Uma seringa com o êmbolo totalmente puxado pode aparentar que está vazia. Entretanto, se colocarmos um balão de ar no bico da seringa e empurrarmos o êmbolo, poderemos observar que o balão se enche parcialmente. O ar que ocupava o volume da seringa e que tinha a forma dela, entra no balão e assume agora a forma do balão, outra forma, certo? O mesmo acontece com a imagem que eu coloquei aqui para vocês, né? Se você colocar um copo com um papel no fundo, representado por essa parte roxinha, tá? Quando você inseri-lo dentro da água, o ar que está contido aqui dentro, tá? Esse ar que contém aqui, continua dentro do copo, ele não se enche de água. Ele só vai se encher se você virá-lo e deixar com que essa água entre para dentro, aí ela vai ocupar o espaço que antes era ocupado pelo ar, certo? Então, isso prova para nós que o ar, ele ocupa espaço, ele tem volume.
Uma outra propriedade é que o ar oferece resistência ao movimento. Então, o ar presente na atmosfera, ele cerca todos os corpos, está ao nosso redor o tempo todo. Esses corpos, quando colocados em movimento, como quando nós andamos de bicicleta, por exemplo, eles deslocam o ar por onde passam. No entanto, o ar se opõe ao movimento por meio de um fenômeno denominado resistência do ar. A resistência do ar será maior quanto maior for a quantidade de ar deslocada. Em um salto de paraquedas, por exemplo, como eu coloquei aqui na imagem, tá? A grande resistência do ar proporcionada pelo equipamento aberto possibilita uma descida leve. Então, este equipamento aberto, que é o paraquedas, ele propicia uma resistência no ar, faz com que a pessoa que esteja embaixo, ela desça de uma forma mais lenta e não rápida, devido a essa resistência que o ar está fazendo ali. Então, os paraquedistas, eles se aproveitam da resistência do ar para reduzir a sua velocidade de queda após a abertura do paraquedas, né? Por isso que ele tem esse nome, paraquedas, né? Então, você está descendo, né, em queda livre, e aí você abre o paraquedas, esse paraquedas assume, em contato com o ar, uma resistência, né? E faz com que a velocidade da queda seja diminuída, seja reduzida. A próxima propriedade do ar é que o ar exerce pressão. Então, o ar ele sempre exerce pressão. Mesmo quando dentro de uma seringa, as partículas que compõem os gases do ar se chocam com as paredes da seringa e do êmbolo e determinam a pressão sobre elas. No caso da pressão atmosférica, a intensidade da pressão depende da quantidade de ar que há sobre a superfície terrestre. Como vimos anteriormente, se estivermos em um lugar de baixa altitude, como ao nível do mar, a pressão será maior, pois há sobre a superfície uma coluna de ar de tamanho maior. Em um local mais alto, ou seja, de maior altitude, a coluna de ar sobre a superfície será menor e, portanto, a pressão atmosférica será menor. Então, é como nós observamos aqui na imagem, tá? Quanto mais alto você estiver, por exemplo, no topo de um pico, né, isso, de uma montanha, a pressão atmosférica entre você, onde você está, e a atmosfera, tá? Ela é menor, porque você está numa maior altitude. Quanto mais alto, menor a pressão. Em outra situação, se você estiver lá embaixo da montanha, não no topo, tá? Como ao nível do mar, por exemplo, como a gente desce a serra para ir para a praia, né? Você está abaixo da montanha. Então, o espaço entre onde você está e a atmosfera, ele é muito maior. Então, tem mais ar envolvido ali, tá? Então, é uma altitude menor, você tem mais ar envolvido, a coluna de ar é maior sobre a sua cabeça, tá? Então, a pressão atmosférica, ela é maior, certo? Quanto mais espaço, mais pressão. Quanto menos espaço, menos pressão. Bom, agora que nós já vimos algumas propriedades do ar, nós vamos falar sobre a sua composição. O que o ar contém? Então, ele é constituído por uma mistura de diferentes gases, tais como o gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico e também vapor d'água e outros gases. O gás nitrogênio e o oxigênio aparecem em maior quantidade. Então, o nitrogênio em 78%, tá? É o maior constituinte do ar. E o oxigênio em 21%. É o segundo em maior composição no ar. Os gases
como vapor d'água e outros gases que contêm o ar, constituem apenas 1% do que sobrou desses gases, certo? Também podem ser encontradas partículas em suspensão, como grãos de pólen, fuligem e poeira. Tá? Então, nós vamos comentar um pouco sobre esses componentes quando falarmos de poluição. Por enquanto, tá? Lembremos que eles estão incluídos nesses gases, nesses outros gases aqui em menor quantidade. Vamos falar então um pouco de cada um. O gás nitrogênio é o mais abundante da atmosfera. Em condições de temperatura e pressão ambiente, ele é inerte. O que isso quer dizer? Que ele não interage com nenhuma outra substância. Embora o elemento nitrogênio seja essencial para os seres vivos, apenas algumas bactérias conseguem obtê-lo diretamente do ar, em um processo chamado fixação do nitrogênio. Esse processo biológico ele é muito importante, pois possibilita a transformação do gás nitrogênio em outra substância, que pode ser assimilada e incorporada pelos seres vivos. Tá? Então, nós não conseguimos obter o nitrogênio de forma natural. Nós não respiramos o nitrogênio, não levamos ele para dentro do nosso corpo. Tá? Então, a gente só consegue esse gás, né? Só consegue ter contato com ele e utilizá-lo, né? Quando ele é transformado em outra substância pelas bactérias que fazem a fixação desse nitrogênio no solo. Então, quando você come algum alimento, alguma leguminosa, como feijão, soja, né, que estava plantado nesse solo, você pode estar adquirindo nitrogênio por conta daquelas bactérias fixadoras de nitrogênio que fizeram esse trabalho de colocá-lo no solo, tá bom? O gás oxigênio. Então, o gás oxigênio é capaz de interagir com diversas outras substâncias na natureza. Ao contrário do nitrogênio, ele é um gás que não é inerte, então ele reage com outros gases. A formação de ferrugem em objetos de ferro ocorre pela interação do ferro com o gás oxigênio. Então, é um exemplo dessa interação que acontece com outros elementos. Outro fenômeno em que o gás oxigênio pode atuar é na combustão, que a gente chama, ou queima de materiais. Então, para que ocorra essa combustão, essa queima, são necessários um combustível, que pode ser a madeira, o álcool ou até um pedaço de papel, e um gás comburente, que na maioria dos casos é o gás oxigênio. O comburente reage com o material combustível e transforma-se em outros compostos. Nessa transformação química também é liberada energia na forma de luz e calor. Um exemplo de combustão clássica que nós temos é a vela acesa. Então, a vela, né, a parafina da vela é o combustível, tá? O oxigênio do ar é o comburente, tá? Que é o gás, e o processo que está ocorrendo ali, a queima da vela, é chamado de combustão. Outra coisa, o oxigênio ele também é consumido no processo de respiração, que é fundamental para a sobrevivência da maioria dos seres vivos, e também está relacionado ao processo de fotossíntese, durante o qual as plantas e outros seres vivos que são fotossintetizantes, né, que produzem seu próprio alimento, utilizam gás carbônico e água na presença da luz solar para produzir alimento e gás oxigênio. Tudo bem? Outro gás importante é o gás carbônico. A quantidade de gás carbônico no ar atmosférico corresponde a aproximadamente 0,04%, ou seja, é muito pouquinho. E apesar de estar presente em baixa quantidade, esse gás é essencial para alguns dos processos vitais aos seres vivos.
Ele é indispensável, por exemplo, para os seres fotossintetizantes que produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, né? No caso, são as plantas e algumas bactérias e outros seres vivos que fazem a fotossíntese, tá? O gás carbônico ele também participa do fenômeno natural do efeito estufa, vamos estudar mais adiante, como um dos principais gases que retém calor na atmosfera, mantendo a temperatura média da Terra adequada à vida como a conhecemos. Então, a presença do gás carbônico na atmosfera é um dos que mais provoca o efeito estufa na Terra, que mantém o calor dentro do planeta, não deixa esse calor embora, devido à sua presença no ar. Vários são os produtos desenvolvidos pelos seres humanos que têm gás carbônico em sua composição, entre eles alguns tipos de extintores de incêndio e bebidas gaseificadas. Então, a maioria dos refrigerantes utilizam ácido carbônico na sua composição. Tá? Um outro gás é o ozônio. O gás ozônio é encontrado principalmente na estratosfera, que é uma das camadas que compõem a atmosfera. E é ele que forma a camada de ozônio, que serve para quê? Para filtrar uma parte da radiação ultravioleta do Sol. Outros gases são chamados de gases nobres. Os gases como hélio, argônio, neônio, criptônio, xenônio e rodônio são denominados gases nobres e são caracterizados por serem inertes, ou seja, não interagem com outras substâncias. Eles estão presentes em quantidades muito pequenas na atmosfera, uma parcela bem pequena. E por último, o vapor de água. A quantidade de vapor de água no ar varia de acordo com o clima e as condições do tempo atmosférico. Em locais secos, como no semiárido nordestino brasileiro, geralmente há pouco vapor de água no ar. Porém, em regiões úmidas, como na floresta amazônica, a presença de vapor de água no ar é bem maior. E para medir a quantidade de vapor de água no ar, nós usamos um indicador conhecido como umidade relativa do ar, que com certeza muitos de vocês já ouviram nos jornais por aí. E esse indicador é a relação entre a quantidade de vapor de água existente no ar, ou seja, sua umidade absoluta, e a quantidade máxima de vapor de água que pode haver no ar, na mesma temperatura. Então, quanto mais alta a temperatura atmosférica, mais vapor de água o ar é capaz de suportar. Antes de eu falar sobre a atividade, eu gostaria de comentar mais algumas coisas sobre a umidade relativa do ar, né? Então, já que nós estávamos falando sobre vapor d'água, algumas coisas que são importantes a gente pontuar em relação a isso. Então, a quantidade de água no ar, ela relaciona-se com a sensação térmica de um ambiente. Então, quando há muita umidade no ar, nós temos a sensação de que ele está mais quente do que marcam os termômetros. E isso ocorre porque a umidade do ar interfere na transpiração, dificultando a liberação de suor pelo corpo. Então, o suar é um mecanismo do corpo que permite refrigerá-lo, né? Por isso, em cidades onde há baixa umidade relativa do ar, altas temperaturas não causam tanto desconforto como em cidades onde a umidade relativa do ar é alta. Embora haja conforto térmico, um ambiente com baixa umidade do ar pode provocar irritação nas narinas, nos olhos e na boca, além de problemas alérgicos e respiratórios, devido ao ressecamento das mucosas. A baixa umidade relativa do ar está relacionada ao aumento das ocorrências de incêndios em áreas como campos e florestas. Então, nós estamos finalizando o nosso assunto de hoje, nossa aula. Eu deixo para vocês o link de acesso à atividade, as questões que vocês devem responder.
Aqui embaixo na descrição do vídeo também está o link da atividade, então vocês podem clicar lá para acessá-la. Qualquer dúvida, qualquer problema que tiverem, podem falar comigo, podem me procurar, estou à disposição. Então, obrigada pela atenção e até a próxima aula.